nenhuma preocupação, que nada possa nesse momento tirar a sua atenção, mas você esteja bem atento ao que Deus quer falar com você nesse momento. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 3. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Vamos orar? Deus, nos dá entendimento da Tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, tudo o que venhamos conversar nesse momento seja o Teu Espírito Santo falando para conosco. Me usa como canal de bênção nesse momento para abençoar a Tua igreja e para que essa igreja seja alimentada com a Tua palavra e que esse alimento seja para a vida eterna. Nos dá, Deus, sempre quando necessário, nos faz lembrar tudo o que aprendemos da Tua palavra. É assim que nós te oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados irmãos, aqui o livro de Provérbios vem nos ensinar a confiar no Senhor. A confiar no Senhor e colocar Ele no nosso coração. Eu sei que cada um aqui de nós dizemos, nós confiamos em Deus, mas somos provados, hora ou outra, a realmente ouvir e andar naquilo que Ele ensina. Então confiar é quando de fato nós colocamos a nossa vida na dependência de Deus, para que Deus possa nos conduzir, para que Deus possa nos dirigir no caminho que Ele tem, que é o melhor. Então confiar em Deus, eu digo a vocês, sem sombra de dúvidas, vale muito a pena. Vale muito a pena se colocar as mãos dEle, permitir que Ele nos conduza. Ao contrário, aqui Ele diz, não se apoie no próprio entendimento de vocês. Porque é interessante que quando nós não confiamos em Deus, automaticamente nós estamos confiando na gente mesmo. Porque talvez a gente tenha capacidade de escolher. Porque nós sabemos o melhor caminho. Porque nós sabemos tomar as melhores decisões. Será que isso é verdade? Não. Precisamos confiar no Senhor, reconhecer Ele em nossos caminhos, colocar sempre Ele na nossa vida, sempre pedir que Ele guie nossa vida. E aí a Bíblia diz aqui, Ele vai endireitar as nossas veredas. Ele vai realmente conduzir a gente num caminho perfeito e agradável. Meus amados irmãos, é interessante a gente pensar que nós estamos vivendo um momento de muita informação, mas de pouca orientação. Nós somos bombardeados por informações. Nós somos cheios de informações. Mas é interessante que a gente às vezes não para ver realmente se aquela informação traz boas orientações. Uma universidade na Califórnia, ela fez uma pesquisa no ano de 2011, dia 11 de fevereiro de 2011, ela fez uma pesquisa, e no ano de 2011 já, essa pesquisa, se vocês perceberem, não é tão recente, é uma pesquisa com mais de 10 anos. E naquela pesquisa eles perceberam que por dia nós recebemos a informação de aproximadamente 170 jornais. Você imagina um jornal, quantas folhas ele tem, quanta informação ele tem. Ele tem informação de coisas que vendem, ele tem informações de notícias, ele tem informação de esporte. Imagina 170 jornais. Se você lesse em um dia, o que é que você teria como aprendizado? Isso há 10 anos atrás. A gente ainda não estava na explosão da internet. A gente ainda não tinha o chat GPT funcionando. A gente ainda não tinha um Google com essa explosão de tanta informação. E já éramos bombardeados por informação. Para vocês terem ideia, em 1986, isso a gente está falando aí de 37 anos atrás, a quantidade de informação que era trazida para a gente era de 2,5 folhas de um jornal. Claro que 2,5 folhas, se você ler num dia, você vai ficar muito bem informado. Bem diferente de você ler 174.
E o que é que isso trouxe para nós? Eu fui fazer algumas compras com os meninos, a gente estava precisando de algumas roupas, e aí chegamos numa loja de roupa aqui, Leandrinho fez: pai, eu estou precisando de um casaco, que está muito frio. Eu disse: tá bom, filho, vamos comprar um casaco. E eu procurei um casaco dentro do nosso orçamento, dentro da nossa possibilidade, e aí escolhi aquele casaco. Disse: filho, esse aqui está bom para você? Ele fez: pai, isso não é um casaco, isso é um moletom. Eu disse: meu filho, qual a diferença? Ele disse: pai, a diferença é que casaco tem zíper, moletom não tem. Eu disse: meu filho, tem uma informação, com 6 anos, que eu estou com 37 e não tem. São informações que muitas delas são úteis para nós, mas a maioria não. E eu fico pensando, como é que nós hoje temos tanta informação e não temos gênios? As pessoas parecem que não inventam mais coisas. Para vocês entenderem, em 1879, Thomas Edison, ele inventa a lâmpada. Uma invenção extraordinária que mudou a história, que trouxe grandes benefícios. No século XVII, Isaac Newton, em uma observação, ele cria a teoria, que é a ciência da gravidade. Nos anos de 1906, exatamente dia 23 de outubro, um grande pensador, um grande estudioso chamado Santos Dumont, ele inventa o avião. Depois de 14 cansativas e exaustivas tentativas, ele constrói um avião. Então vamos parar um pouquinho. Qual a diferença de nós para eles? A diferença é simples. Nós temos muito mais informação, mas eles tinham orientação. Eles tinham foco no que estavam fazendo. Nós temos informação demais, mas uma grande maioria das informações que recebemos durante o nosso dia não serve para nada na nossa vida. Não acrescenta nada em nosso conhecimento. É simplesmente barulho. Menos conhecimentos eles tinham, mas eles tinham orientação e foco. Por isso é muito importante se perguntar: esse excesso de informação, o que é que ele tem causado em nossas vidas? Essa informação humana, mas sem uma orientação divina, o que é que tem causado na nossa vida? E eu trouxe alguns pontos aqui para a gente pensar. E o primeiro deles é a insatisfação. Nós vivemos em um tempo com muita informação, muitas possibilidades e muitas escolhas. E em vez de estarmos felizes, nós ficamos insatisfeitos. Alguém que tiver aqui, é muito fácil ter aqui algum canal de streaming, de vídeo. Você entra lá na galeria, você tem grandes vídeos, milhares de vídeos para você escolher, séries para você escolher, e você não fica satisfeito. Você chega hoje na internet, você quer comprar um calçado, você tem calçado de todo tamanho, de toda cor, de todo jeito, e você não fica satisfeito quando compra o seu. Sabe por quê? Porque você fica pensando no que não comprou. A quantidade de informação tem cansado as pessoas, tem tornado as pessoas insatisfeitas. Com uma grande variedade de possibilidades, as pessoas não têm conseguido sentir prazer no que tem. Parece que a gente tem tanta informação, que a gente não está suficiente, não estamos satisfeitos com aquilo que tem chegado em nossas mãos. E por isso não sabemos o que fazer com ela. Por isso às vezes não sabemos a escolha. Por exemplo, parece contraditório, mas essa enxurrada de informação tem nos deixado menos inteligentes. Parece até algo paradoxal. Todos os dias nós temos milhares de informações, coisas que nunca imaginávamos. Mas infelizmente as informações têm nos tornado tolos. Tolos. Porque as músicas que ouvimos não têm letra, as poesias que ouvimos não têm expressão, os desenhos que vemos não têm arte. Que informação tem enchido o nosso coração? Saber demais
e não saber o que faz com o que sabe é tolice. Não adianta ter muito conteúdo, não adianta ter muita informação. Recentemente, eu fui em um congresso, e naquele congresso, o palestrante disse algo que me trouxe uma reflexão. Ele disse: não adianta saber de muitas coisas, mas você tem que ser especialista nas coisas certas. Tem muita gente querendo ser bom em tudo, querendo saber de tudo, querendo conhecer tudo, e não faz coisas perfeitas. Parece que é a síndrome do pato. O pato, eu não sei se você já percebeu, ele voa, ele canta e ele nada. Só que ele não voa bem, ele não canta bem, ele não nada bem. Ele não faz nada bem. Foque em fazer coisas, mas que sejam importantes. Coisas que venham transformar a vida das pessoas. Coisas que venham impactar a vida das pessoas. Se tornem especialistas. Eu posso desafiar qualquer um aqui a lembrar qual é a melhor comida que a sua mãe faz. Qual foi a melhor professora de um determinado momento da sua escola. Qual foi o melhor amigo. E o desafio maior, essas pessoas não eram as fantásticas em tudo, mas eles fizeram coisas importantes nas nossas vidas. Eles impactaram a nossa vida. Por isso muita gente está se distraindo com muita informação e não tem parado para ser usado por Deus para impactar vidas, para transformar vidas. Uma das coisas que tem sido destruídas com esse excesso de informação é a fé das pessoas. Essa quantidade de informação tem prejudicado a fé das pessoas, porque temos muita informação, mas como não temos orientação, o que é que gera? Dúvida. Dúvida. As maiores discussões que vemos são dúvidas simples das pessoas. As pessoas não estão muitas vezes preocupadas no que é pecado, ou no que é fazer certo, ou no que é errado, ou se eu vou ou se eu não vou para o céu. As discussões às vezes é o tamanho da arca. As discussões às vezes é se os anjos tinham sexo ou não. É interessante, meus amados irmãos, como a quantidade exagerada de informação gera em nós alienação. Quando nós nos propomos a fazer exercício físico, você procura um profissional para lhe orientar no exercício. Aquele profissional vai fazer para você uma bateria de exercícios. Sabe por quê? Porque você vai precisar se dedicar de repente a fazer um determinado dia na segunda-feira, você vai trabalhar braço. Na terça-feira você vai trabalhar perna. Na quarta-feira você vai trabalhar outra parte do corpo. Porque se você malhar simplesmente um músculo, você pode distender aquele músculo, você pode machucar aquele músculo. E o que é que o nosso cérebro é? Um músculo. Agora a forma de exercitar o cérebro é o quê? Com informação. Mas o exagero de informação gera o quê? Deficiência. Um músculo atrofiado, machucado, dolorido. Por isso que tem pessoas hoje, e o doutor Augusto Cury, ele tem uma teoria chamada de pensamento, síndrome do pensamento acelerado. As pessoas hoje estão pensando tão rápido, estão pensando em tanta coisa, que estão começando a esquecer de coisas simples. De vez em quando isso está acontecendo comigo. Estou fazendo algo simples e daqui a pouco eu não sei o que é que eu estou fazendo. Hoje, por exemplo, para vocês terem ideia, eu tenho que notar as coisas. Se eu vou na rua ali, eu preciso notar as coisas, porque senão eu volto sem fazer alguma coisa. Isso acontecia comigo quando eu era criança. Mas isso não é normal, está acontecendo comigo quanto adulto. Eu vou fazer 3 coisas, e se eu não notar, eu esqueço. Por quê? Porque eu estou pensando em milhões de coisas.
Eu estou pensando em milhões de informações que eu recebi. Eu não descanso a minha mente para realmente focar naquilo que é importante. E aí as pessoas não têm tempo de cuidar da sua fé, as pessoas não têm tempo de orar, as pessoas não têm tempo de estudar a palavra, porque as pessoas estão cansadas de muita informação desnecessária. Minha mãe já dizia que o problema das coisas é o exagero. Minha mãe já dizia que a diferença do veneno para o medicamento é a dose. A gente precisa ter muito cuidado com o excesso de informação que tem acabado com a nossa alegria, com a nossa inteligência e com a nossa fé. Pastor, é muito legal. E o que é que eu faço? Hoje é quinta-feira, é dia da gente aprender como fazer. E eu queria trazer para você 5 pontos importantes para a gente trabalhar essas informações. O primeiro deles, seja seletivo. Seja seletivo com o que você está permitindo entrar no teu cérebro. Quando você tiver interesse por uma determinada informação, procure especialistas no assunto. Não escute todo mundo. Pare de escutar todo mundo. Pare de escutar quem acha que sabe falar sobre determinado assunto. Muitas vezes você está prezando algum conhecimento de fé. Conversa com alguém que lê Bíblia. Não vai para a internet, muitas vezes o cara nem sabe o que está falando. Distorce a palavra, nem entende, nem vida tem com Deus. Mas parece que todo mundo que está na internet hoje é especialista. Cada um tem sua razão. O cara não entende de nada, não se preparou para nada. Ele simplesmente colocou um celular na frente dele, fica falando lá, sem entender de nada. Seja seletivo. Guarda isso no teu coração. Seja seletivo. Escolha. Escolha. Não deixe o algoritmo escolher por você. Você já percebeu que quando nós começamos a pesquisar algo na internet, nós somos bombardeados de outras informações, daqui a pouco a gente está vendo uma coisa que a gente nem queria ver. Nós saímos daquela nossa pesquisa e começamos agora a pensar em outra coisa, a procurar outra coisa, a escolher outra coisa. Seja seletivo. Essas são as orientações. Segundo ponto, organize o seu tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Precisamos ter tempo de almoçar, precisamos ter tempo de brincar, precisamos ter tempo de assistir, precisamos ter tempo de conversar com os amigos, precisamos ter tempo de ler a Bíblia, precisamos ter tempo de orar. Mas tudo isso tem sido consumido pelo excesso de informação que tem sido despejado na gente. Por isso, organize o seu tempo. Reduzir, por exemplo, o nosso tempo logado em redes sociais é uma ótima dica para reduzir a nossa quantidade de informação que está sendo jogada na nossa cabeça todos os dias. Todos os dias. O maior balde de informação não são mais os livros, não são mais os jornais, mas é a internet. E na internet é um mundo, até então, sem lei, sem limites, onde tudo ali é colocado como informação verdadeira para a gente. E parece que nesse excesso de informação perdemos também o senso crítico de pelo menos refletir. Cara, isso aqui não tem nada a ver com esse assunto. Isso aqui realmente não está sendo coerente com essa informação. Por isso, para que a gente possa ter essa organização de tempo, a gente precisa, a terceira coisa, reduzir os ruídos que chamam nossa atenção. É interessante que, fazendo uma pesquisa, a melhor forma de você estudar, por exemplo, é em um lugar silencioso, com a folha de papel e um lápis. Por quê? Porque no silêncio você pensa, e quando você escreve, você consegue memorizar mais do que simplesmente se você lê alguma coisa. Por isso que o selecionar é importante. Você está colocando a mão.
Mas o que é que a gente faz hoje quando a gente quer estudar? Simplesmente a gente procura um vídeo que fala daquele assunto. Isso pode ser também uma possibilidade. Mas diminui um pouco os ruídos. Para um pouco. Desacelera um pouquinho. Porque esse excesso de informação, esse excesso de ruído tem gerado ansiedade nas pessoas. Porque parece que tudo hoje a gente tem que fazer muito rápido. Parece que as coisas nos impulsionam a fazer tudo rápido. Quando nós vamos ver hoje qualquer vídeo de informação, as pessoas falam devagar ou falam rápido? Fala devagar ou rápido? Só tem 1 minuto para falar. Um story de uma rede social, alguns deles é 30 segundos, é 15 segundos. Como é que eu dou informação em 15 segundos? Eu passo muitas vezes 40 minutos aqui pregando para vocês, ensinando para vocês, e fica uma imensidão de coisas que eu queria dizer. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo para nos orientar. Por isso eu preciso parar com toda a informação que a gente está recebendo aqui hoje e a gente colocar ela no seu devido lugar. Porque senão o que é que vai acontecer? Lembra que eu já falei isso para vocês? Nós vamos chegar em casa e aí nós vamos abrir a nossa internet, e aí nós vamos abrir as nossas redes sociais e nós vamos encher nossa mente de mais informação e a gente vai esquecer das informações importantes, que é a palavra de Deus. E Deus está dizendo para nós hoje: permita-se, meu irmão, descansar. Permita-se descansar. Permita-se ter tédio. Hoje, por exemplo, quando nós paramos um pouquinho, para a gente não ter tédio, o que é que a gente faz? Rapidamente a gente procura onde está o celular. Eu preciso ver alguma coisa, porque eu não consigo ficar parado sem ver alguma coisa. Eu não consigo mais sentar e pensar. Eu não consigo mais sentar e respirar fundo. Sabe por que eu estou sentindo a vontade de falar isso aqui com vocês? Porque Deus falou isso comigo. Eu não sou diferente de vocês. Eu estou tendo esses mesmos desafios, mas Deus está abrindo os nossos olhos. Que nós estamos sendo aos poucos dominados por uma coisa que parece ser boa, mas tem nos destruído, que é o excesso de informação. Porque é um excesso de informação que nós não estamos conseguindo absorver. Por isso precisamos preencher as nossas áreas. E precisamos também deixar um tempo para descansar. Um tempo para não fazer nada. Se eu perguntar a você, quando foi que você parou e não fez nada? Quanto tempo foi que você de repente pegou uma tarde e disse: eu não vou olhar o celular hoje? É difícil. É difícil porque parece que quando ele vibra, não sei se você já tirou, já tirei do meu, toda vez que chega uma mensagem ele faz um barulho. Eu tirei do meu celular, que aquilo parece que agonia a gente. Chegou aquele toquinho, parece que você quer ver para você saber quem foi que falou. Aí às vezes foi só alguém daquele grupo dos irmãos que eu estou em 200. Bom dia, dando bom dia. Aí você diz: eu não precisava dessa informação agora. Mas parece que pelo tempo que estamos vivendo, nós não sabemos descansar mais. E nós ficamos ansiosos para ter informação. E para finalizar, meus amados irmãos, se eu quero ter informações excelentes na minha vida, informações que realmente gerem em mim sabedoria e que me dê as orientações necessárias para a vida, eu preciso estudar o quê? A palavra. Ela sim é importante. Estudar a palavra. Você parar e ler a Bíblia, mas não apenas como mais informação, mas você ler a Bíblia como uma conversa com Deus Todo-Poderoso, que está te contando uma história, que está te contando como viver. Quando você lê, por exemplo, o Evangelho, e eu estou lendo novamente, que eu estou querendo preparar uma série de mensagens sobre viver como Jesus viveu. E aí você começa a ler ali, cara, Jesus ele nasceu
Mas Jesus, por exemplo, eu estava lendo de novo, Jesus ele é da linhagem de Raabe, uma prostituta. Jesus é da linhagem, por exemplo, da mulher de Urias. E a Bíblia não escondeu isso. Mas ele era da descendência de Davi. Porque José, o seu pai, era da descendência. E quando você vai ler na Bíblia, você vai entendendo, e ali vai te orientando, e ali vai te enchendo. Mas aí o celular faz... A gente parece que deixa aqui e vai para a informação desnecessária. Então, quando for ler a Bíblia, desliga teu celular. E você vai ter muito mais proveito. Estudar a Bíblia, meu irmão, é importante, porque só nela nós vamos conseguir adquirir o conhecimento necessário para a vida eterna. O diabo não quer que a gente saiba desse conhecimento. Ele quer nos dar outras informações que parecem ser importantes, mas que não nos dá a vida eterna. Só ela, só a palavra de Deus nos dá. E eu finalizo lendo 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4 e 6. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele dizia: é por Cristo que nós temos uma grande confiança em Deus. Não que nós sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, a qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. E aí ele finaliza dizendo: porque a letra mata e o Espírito vivifica. Um conhecimento sem orientação mata. O Espírito de Deus nos dá vida. Eu vou te dizer de novo: uma enxurrada de informação sem Deus, sem orientação, ela mata. Tem um monte de gente cheio de conhecimento, morto, porque não conheceu a verdade. Mas o Espírito de Deus nos dá vida. Que esse Espírito Santo possa ter falado ao seu coração. E que nós possamos sair daqui hoje dizendo: eu preciso ser mais seletivo, eu preciso organizar o meu... Eu preciso realmente tirar os ruídos, os barulhos que têm me chamado a atenção. Eu preciso descansar. E nesse descanso, eu preciso buscar Deus. Eu preciso aprender mais da palavra de Deus. Porque ela sim tem palavra de vida e de vida eterna. Amém? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. E tudo que a gente aprendeu hoje, a gente consiga colocar em prática em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Próximo domingo, nós não teremos escola bíblica, né, todo esse mês, estou apenas relembrando os irmãos, mas à noite estaremos aqui juntos adorando ao Senhor. Eu não estarei presencialmente, eu estarei próximo domingo fazendo a apresentação de 2 sobrinhos meus. Estavam esperando esse período de recesso para eu estar lá na Paraíba, poder apresentar os bebês da minha sobrinha, do meu sobrinho. Mas estarei em espírito orando, intercedendo, adorando o mesmo Deus junto com vocês. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe e dê um restante de semana abençoado. Pai Santo, Deus poderoso, louvado e engrandecido seja Deus o teu santo nome. Obrigado porque nessa noite podemos aprender da tua palavra que nos é vida. Nos abençoa, Deus, nos guarda, nos protege, nos guia, nos livra do mal. Deus nos ajuda a selecionar as informações importantes para a nossa vida. Que a gente possa estar centrado, não desperdiçando tempo com coisas que não tem nos dado e não nos dará crescimento. Nos abençoa, Senhor, nos guarda, nos protege. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é viva, fiel e verdadeira. O excesso de informação sem orientação mata, mas nós não morreremos por isso. Pelo contrário, nós queremos a vida, e a vida está na tua palavra, a vida está na tua presença, a vida está na comunhão com os irmãos, a vida está o quanto nós te conhecemos e continuamos em te conhecer. Por isso eu te peço, continua nos abençoando e abençoando a tua igreja, abençoando todos que estão em casa nos assistindo, e que essa palavra possa encontrar morada
em seus corações. Deus, eu te peço que o Senhor nos leve para casa em paz, em segurança, nos livre do mal e nos dê entendimento sempre da tua palavra. Eu peço ainda com o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós aqui, sobre toda a sua igreja que está espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Todos dizem amém. Que Deus abençoe a todos.